Oi, professora ou futura professora. Separei esse conteúdo aqui especial para você. Ele vai te ajudar a se preparar para o workshop Professora de Balé com Maestria, um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como que você faz para se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e ainda gerar uma renda extra com balé. Assista esse conteúdo aqui até o fim, porque ele foi escolhido a dedo para te ajudar a dar os primeiros passos nessa jornada. E já coloca na sua agenda. Na próxima semana, as nossas lives vão ser ao vivo e você vai poder conversar comigo em tempo real. Agora, vamos para o conteúdo de hoje, que ele tá incrível. Bora lá! Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá! Mais uma aula aqui em formato de live. Hoje meu papo é com quem dá aula aí em Ministério de Dança. Simbora? Simbora, então. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso bate-papo aqui, essa nossa aula em formato de live. Coloca aí para mim de onde você está. Sim, se você está me vendo, me ouvindo, está tudo funcionando direitinho aí para a gente poder começar. Coloca para mim aí nos comentários se você já dá aulas, se você trabalha com o Ministério de Dança ou tem o desejo de trabalhar. Sim, vai colocando aí para mim, para eu saber, para eu conseguir guiar melhor aqui o nosso bate-papo, a nossa aula de hoje. Lembrando que essa nossa aula aqui em formato de live, ela faz parte do nosso programa de aquecimento para o workshop Professora de Balé com Maestria. A gente vai ter um evento chamado Workshop Professora de Balé com Maestria, onde eu vou te mostrar como é possível você se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC e conseguindo fazer uma renda extra ou uma transição ali de emprego, né? Ou ainda você que já dá aula, conseguindo ter um faturamento muito maior, mudando algumas coisinhas aí no seu processo de professora. Sim? Então, para participar desse workshop, onde você vai aprender tudo isso, basta você clicar no link que está na bio, clicar no link que está aí nos comentários para quem está no YouTube e no Facebook, ok? Mari, não estou achando essa bio, não estou achando o link. Manda uma mensagem, tá? Vai lá no Instagram, coloca lá um direct, manda eu quero, que aí eu mando o link para você. Sim, o evento, o workshop, ele vai ser online, então você consegue assistir aí da sua casa, e ele é totalmente gratuito, então você não precisa investir nada para isso, a única coisa que você precisa fazer é realmente se inscrever para eu saber onde é que eu mando as aulas, né? Senão aí você fica esperando a aula, eu não sei para onde mandar. Bora lá? Tudo funcionando por aí? Show de bola, tudo funcionando, então simbora. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, mas hoje eu só trabalho como professora de balé, trabalho há mais de 20 anos como professora de balé, e eu ajudo bailarinas adultas a dançar balé e chegar na ponta dos pés apenas com aulas em casa, e também ajudo professoras de balé a se tornar professoras formadas com reconhecimento do MEC, conseguindo aí ter um faturamento maior para viver da dança. Sim? Se você não me segue, já aproveita e me segue aí. Se você conhece alguma professora de balé, já manda para ela, vai que ela está precisando, ok? Bora lá. Nosso assunto de hoje é como é que a gente faz para dar aulas em Ministério de Dança. O que eu preciso dar na minha aula no Ministério de Dança? Então, primeira coisa, o que é que eu quero dizer com Ministério de Dança? São normalmente igrejas que têm um grupo que durante ali o culto, a missa, vamos dizer assim, né? Normalmente são igrejas evangélicas que têm ministério de dança, mas nada impede de ter qualquer outro tipo de religião. A gente não está aqui para falar de religião, tá bom? Mas eu posso ter ali na minha igreja, no meu local, um grupo de dança que durante ali o encontro, a missa, enfim, não sei como vocês chamam, pode desenvolver ali uma coreografia para ajudar a tocar as pessoas durante o culto, durante a missa, durante o encontro, tá? Então, aqui eu vou falar bastante mais voltada com o evangélico, porque é o mais comum, né? Ministério de dança em igreja evangélica, mas tudo se aplica independente da religião que você for, tá?
Mas na igreja evangélica a gente tem lá algumas igrejas que trabalham, a grande maioria já trabalha com o Ministério de Dança. Então a gente tem o Ministério da Música que vai lá e toca a música durante o culto. O Ministério da Música tem seus dias e horários de ensaio, tem as pessoas que vão tocar violão, as pessoas que tocam teclado, toca bateria, tem os vocalistas. É uma banda, sim, e essa banda ela é formada por integrantes da igreja. O Ministério de Dança é praticamente o mesmo processo. É um grupo de pessoas formado por integrantes pelo corpo da igreja. O que acontece? Quando a gente pensa em montar o Ministério de Música, a gente pergunta: alguém aqui na igreja, né? Algum integrante da igreja, alguém aqui faz parte do corpo da igreja, sabe tocar violão? A gente está precisando de uma pessoa que toque violão. E aí chama lá uma pessoa para tocar violão, 2. Alguém toca bateria? Alguém tem interesse em participar da banda, né, do Ministério de Música da igreja, da parte de vocal? Aí vai lá quem já canta um pouquinho, já sabe cantar. Sim, mas normalmente o Ministério de Música, ele precisa de poucas pessoas. É um cara na guitarra, um cara no violão, um cara uma mulher, enfim, na bateria, né? É uma pessoa em cada instrumento e ali no vocal, uma ou duas pessoas. Então, é um grupo pequeno de pessoas que têm um conhecimento específico. E aí, é feito esse convite na igreja e quem já toca alguma coisa vai falar, não, eu topo, né? É um trabalho voluntário, na grande maioria das igrejas é um trabalho totalmente voluntário e a pessoa vai lá e canta e toca. Olhando para isso e pensando no Ministério de Dança. No Ministério de Dança, o convite é mais ou menos da mesma maneira. Só que não é assim. Quem aí sabe dançar? Não, o convite é quem aí tem interesse em participar do Ministério de Dança. A gente está formando um grupo que vai dançar, né? Vai fazer algumas coreografias ali durante o culto, no pré-culto, no pós-culto, em eventos da igreja e tudo mais. E aí as pessoas levantam a mão, muitas vezes sem ter nenhum conhecimento, sem ser uma bailarina, sem nunca ter feito nenhum tipo de dança, seja balé, jazz, contemporâneo, não importa. E o acolhimento que a igreja faz e que a igreja evangélica acredita é que quando a gente se coloca à frente de algo, né? Quando a gente sente um chamado no coração e você fala assim, ok, Deus está me chamando, então eu vou. Quando você sente o chamado e se prontifica e fala que vai, Deus te capacita, tá? Então, a maior parte das pessoas na igreja evangélica acredita nisso. A gente não está aqui para discutir sobre isso, eu estou explicando como é que funciona, tá? Eu sou evangélica, tá bom? Eu sou evangélica, respeito absolutamente todas as outras religiões, mas eu entendo também, como professora de balé, que sim, Deus não está ali para olhar se a bailarina está esticando o pé ou não. Ele vai ver a dança do coração daquela bailarina. Ele não vai ver a parte técnica daquela bailarina. Por outro lado, eu também entendo que se é para Deus, por que eu não vou trabalhar a minha parte técnica? Se é para Deus o que eu estou fazendo, se eu sentir um chamado dele, por que eu não vou buscar a perfeição naquilo que eu estou fazendo? Então, existe esses dois lados para a gente olhar, ok? E aí inicia-se um trabalho no ministério da igreja, ali no Ministério de Dança, onde tem várias pessoas que nunca fez dança, algumas pode ter feito, outras não, enfim, é um misto. E essas pessoas se juntam para dançar. A partir do momento que se juntam para dançar, coreografias são criadas, mas muitas vezes no início ali são criadas coreografias simples, que não tem dificuldade técnica, né? Não é um balé, né? É uma coreografia de dança normal. E é proposto essas coreografias. Contudo, o projeto vai evoluindo e chega uma hora que existe normalmente uma pessoa no Ministério de Dança que entende um pouco mais de dança, que às vezes fez balé, e talvez isso tenha acontecido com você. E aí convida-se, né? O Ministério ali convida essa pessoa
para dirigir o ministério, para ser a professora do ministério, coreografar no ministério, dar aula. Por que não a gente não pode fazer umas aulinhas, então, para as bailarinas que estão participando do ministério? E é aí que você veio parar na minha live, né? Tá tudo bem, respira. E aí a gente passa a ser uma professora de um ministério de dança para dar aulas de dança. Normalmente a gente vai trabalhar com balé, quem já tem essa base. Eu trabalho com balé para dar base para as minhas bailarinas do ministério, para que elas consigam se desenvolver. Só que eu me torno uma professora de dança sem, na verdade, ser uma professora de dança. Eu fui uma bailarina, que fui uma integrante do Ministério de Dança, e agora eu passei para o cargo de professora. E aí, muitas vezes, a gente se sente perdida e vem para a internet buscar mais conhecimento. Primeiro ponto, professora, parabéns por isso, tá? Parabéns. Eu vou te passar aqui o que eu vejo como professora de balé há mais de 20 anos e como conhecedora de Ministério de Dança no sentido de assistir, tá? Eu nunca dei aula em Ministério de Dança, eu dei... Para falar que eu nunca dei aula, tá? Eu devo ter dado umas 2 ou 3 aulas em alguns ministérios que eu fui convidada. Mas eu nunca estive à frente de um ministério de dança. Já participei como bailarina de ministério de dança, mas quando eu fui convidada a ser professora, eu tive que tomar uma decisão, porque era aqui em São Carlos, e aí eu fui convidada a ser professora do Ministério de Dança. Eu já era professora de balé, e ao mesmo tempo eu passei numa pós-graduação de fisioterapia em São Paulo. Então eu tive que fazer essa escolha e eu sentia que o meu caminho era na fisioterapia, não era mais na dança. Estava enganada, né? Porque depois de 6 anos na fisioterapia, eu acabei voltando para a dança. Mas enfim, voltando para cá. E aí a gente começa a dar aula. Então, o que você precisa dar numa aula de Ministério de Dança? Primeiro, eu preciso ter a consciência que o conhecimento que eu tenho, se eu fui chamada para estar à frente do ministério, é porque provavelmente o conhecimento que eu tenho é maior do que o conhecimento do resto do grupo. Esse é o primeiro ponto. Isso é o que me torna uma possível professora. Segundo ponto. O grupo que está ali, ele está ali não para se tornar bailarinas profissionais, mas sim para entregar o melhor delas no ministério, no louvor, na evangelização daquele ministério, durante o culto, durante o evento, não importa, durante a coreografia. Então, as pessoas que estão ali, que são suas alunas no ministério, elas têm um chamado como você tem. E elas entendem que não importa o que elas fizerem, sim, Deus vai me capacitar para que eu entregue o meu melhor. Eu entregando o meu melhor é isso que importa. De fato é, mas a gente como professora sabe que elas podem mais, sim? E essa clareza é o primeiro ponto que você precisa começar. Não adianta você olhar para aulas em Ministério de Dança como se fossem aulas normais numa academia de balé de dança. Por quê? Na academia, a pessoa vai lá para fazer aula. Se eu sou uma bailarina, vamos lá, sou uma pessoa normal, e eu decido que eu quero aprender balé. Eu vou numa academia de balé, numa escola de balé, e me matriculo para quê? Para fazer aula para aprender balé. Depois vem um convite para eu ir dançar no espetáculo da escola. Muitas alunas, às vezes, até se surpreendem, falam, nossa, mas faz tão pouco tempo que eu faço balé, como que já estão me convidando? Né? Por quê? Porque ela não foi para a escola procurando dançar. Ela foi para a escola procurando aprender a dançar. Só que as suas bailarinas do Ministério de Dança, elas não entraram ali para aprender a dançar. Elas entraram ali para dançar. Percebe que é um processo totalmente diferente? Então, não adianta eu chegar e falar assim, vamos lá, meninas, a gente vai começar a fazer aula de balé agora. Então, ó, todo mundo de uniforme. A gente vai ter aqui a barra, então de frente para a barra a gente vai fazer isso, depois a gente vai aprender isso, agora a gente vai para o centro, agora beijo, tchau. Agora vamos ensaiar. Não é isso que elas foram fazer ali, elas não entendem porquê daquilo. Então, a primeira coisa, se você quer dar aulas em Ministério de Dança, se você está num projeto de Ministério de Dança, ali está à frente, tenha clareza de que você vai precisar educar as suas bailarinas, as suas irmãs. Sim, você vai precisar educá-las. Então,
como que eu vejo isso, tá? Primeiro ponto é a gente sentar e ter uma conversa. Falar, meninas do Ministério de Dança, a gente precisa sentar, se reunir, porque a gente vai ter uma mudança muito grande aqui no Ministério. Pronto, já todo mundo estralou os olhos, todo mundo vai aparecer, pode ter certeza. Aí marca lá, no domingo de manhã, depois do encontro ali, ou antes do encontro, né, do culto da manhã. E aí, senta e conversa, fala assim, olha, eu tenho o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no Ministério de Dança, tem sido uma entrega linda, fantástica, maravilhosa. Então, aqui em maestria, né, a gente, na metodologia maestria, antes de você dar um feedback para o seu aluno, né, antes de você dar fazer uma correção, antes de qualquer coisa, você sempre entra com feedback positivo, que é aquele onde eu vou elogiar, sim, o aluno, mas elogiar de verdade as coisas que estão funcionando. Então, nessa conversa, você começa pelo que está legal. E você vai falar, olha, aqui no nosso ministério está muito legal, vocês realmente estão comprometidas, vocês têm vindo nos ensaios, vocês têm se entregado, enfim, vou lá e pincelo tudo que é de bom. Não pode mentir, tá? Não é só porque é pecado, mas porque elas precisam perceber. Se você puder dar exemplos reais, tipo assim, que nem outro dia a Maria estava doente e mesmo assim veio aqui assistir o ensaio, percebe? Então eu dou fatos reais para elas verem que eu estou vendo e estou reconhecendo o esforço delas por estar no ministério. E estou vendo e reconhecendo o resultado que elas estão alcançando com esse esforço. Depois que eu fiz isso, a tendência é que o cérebro da pessoa se abra para ouvir novas oportunidades, sim? Então, aí eu vou falar para elas. Mas, o que eu tenho percebido? Que a gente tem muito mais potencial. Todas vocês têm potencial para fazer uma entrega muito maior durante o seu louvor, a sua adoração ali, né? Durante as coreografias e tudo mais. Mas eu sei que falta técnica. Muitas vezes eu dou um movimento para vocês fazerem, vocês têm dificuldade, não sei o quê. Por quê? Porque falta técnica. Então, o que eu estou pensando da gente fazer? A gente colocar aqui algumas aulas de balé. Todo mundo no Ministério vai fazer uma aula, 2 aulas na semana de balé, sim? Essas aulas, a gente vai trabalhar com foco no Ministério. Não é para vocês serem aulas pesadas, para vocês se tornarem bailarinas profissionais, não é isso, mas é para a gente poder melhorar a entrega que a gente está fazendo no nosso Ministério. Como que funciona uma aula de balé? E aí você vai explicar. Na aula de balé, por que o balé? Começa pelo por que o balé? Por que eu estou escolhendo o balé? Porque ele é, sim, considerado a mãe de todas as danças, no sentido de dar mais consciência corporal para que a gente consiga executar melhor os movimentos nas nossas danças, independente da modalidade. Então, quando a gente faz balé, a gente tem mais facilidade para coordenar o nosso corpo. Então, nós vamos começar com balé. E aí, aqui, a gente vai aprender lá no balé, a gente aprende, faz exercícios que são na barra, para ganhar essa consciência. Depois, a gente dança no centro movimentos de balé, sim? Então, a gente vai trazer essas aulas de balé para cá. E aí, eu expliquei, mostrei para elas o quanto elas estão envolvidas, qual é a ideia do projeto, por que a gente vai fazer aula de balé, como que funcionam as aulas. E agora eu vou falar. E aí, a gente vai fazer aulas, mas a gente não vai perder o foco nessa adoração, no Ministério de Dança. Então, a gente vai ter aulas com músicas que às vezes são de balé, muitas vezes com músicas que são músicas de louvor. Por que isso, meu amor? Por que isso? Porque as pessoas que estão lá, elas estão lá em nome do chamado. Então, se você colocar nas suas aulas músicas, né, de louvor ali, gospel, enfim, músicas que são da igreja, elas vão, é como se fosse uma extensão da coreografia delas, é como se fosse uma extensão do ministério, e não só uma aula com musiquinha de piano. Eu posso trabalhar com música de piano no Ministério de Dança? Claro que posso, mas trabalhe na barra, nos exercícios do centro, busque colocar músicas de louvor,
porque aí elas já vão se sentir conectadas no propósito de vida delas já dentro da própria aula, ok? Mari, quanto tempo deve durar uma aula de balé para Ministério de Dança? Depende da disponibilidade da sua turma. Se a turma tiver 1h30 por semana, você faz uma aula por semana de 1h30. Não, ó, o tempo é restrito. É 40 minutos 2 vezes na semana. Você vai lidar com o tempo que você tem. Lembrando que coloque a aula próximo dos dias que você, do horário que você já tem ensaio com elas. Então, vamos supor, ó, o Ministério ensaia toda quarta-noite. Então, antes do ensaio, a gente vai fazer uma aula de balé, para não colocar o segundo dia, porque a gente sabe que é difícil as pessoas conseguirem conciliar, tá? É uma proposta. Mari, eu posso exigir que todas as pessoas que participam do ministério façam aula? Depende do que você vai combinar lá com a sua igreja. Sim, eu lembro que quando eu cheguei a fazer a proposta, né, quando eu fui convidada para dar aulas no ministério, eu cheguei a fazer a proposta do que eu precisaria. Então, além do espaço físico, eu pedi para que quem realmente fosse participar do ministério, que participasse das aulas que eu ia dar, tá? Então, é uma exigência aqui, no caso, a minha igreja, para ela estava ok, você vai precisar ver a sua. Mas voltando aqui para a nossa aula em si. O que eu vou dar nessa aula? Eu vou dar os exercícios da barra, o que eu dou nessa aula? Você vai dar uma aula de iniciante. O que é uma aula de iniciante? É aquela aula onde eu vou ensinar como estica o pé. Eu vou ensinar o andeor, porque a gente vai buscar telinhas mais bonitas na hora das nossas coreografias. Eu vou ensinar o tandi, eu vou ensinar o plié, eu vou ensinar a crescer o tronco para que ela tenha mais postura enquanto ela dança. Tudo que eu ensino para um iniciante, eu vou ensinar no Ministério de Dança. Porém, tem uma diferença. A exigência que é feita. Lembre que você não está lá para formar a bailarina, mas você está lá para lapidar um pouco mais a dança dela. Então, a gente é muito mais tolerável nas aulas do Ministério de Dança, porque eu entendo que o propósito daquela bailarina que está ali fazendo aula não é ela ser uma bailarina profissional que vai dançar balé o tempo todo, que vai dançar balé lá no teatro no final do ano. Não, ela vai usar a dança dela como forma de tocar outra pessoa que está assistindo para evangelizar ou como forma de adoração para Deus. Então, o mínimo que eu trabalhar naquele corpo para que tenha um desenho mais bonito, tá valendo, ok? Se eu pressionar demais uma bailarina de Ministério de Dança, muitas vezes ela pode achar que as coisas perderam sentido, porque ela não foi para lá para fazer balé. Ela foi para lá para adorar. Sim, adorar através da dança. Então, eu tenho que ter essa clareza. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso pressionar? E você vai ver que na hora que você coloca aulas de balé para quem está no Ministério de Dança, no primeiro momento, tem algumas resistências, tem algumas pessoas que falam, ai, mas você acha que vai fazer balé? Tem todos aqueles mitos, né, do balé, que tem que ser novinha, que tem que ser magrinha. Você vai precisar trabalhar com esses mitos e quebrar isso. E lembrando, como faz parte de um Ministério de Dança, fica um pouco mais fácil da gente quebrar, de olhar e falar, tá, e você acha que Deus te chamou e ele está preocupado com o seu corpo? Percebe? Então, a gente consegue trabalhar nessa linha. Mas voltando para a aula em si. Vou trabalhar alguns movimentos ali de base do balé, então tandi, plié, vou trabalhar algumas pernas en l'air, né? Então posso trabalhar GT, rondejant, para que a bailarina consiga trabalhar esse encaixe do andeor. Posso trabalhar pernas mais altas com développés, sim, com, né, os développés da vida, mas eu não preciso me fixar em pernas acima de 90 graus, nada disso. Lembra que no Ministério de Dança, a nossa dança, ela não é um show, né? A dança do Ministério de Dança não deve ser um show. É diferente de eu ir no palco, me apresentar no espetáculo de final de ano, onde ali eu quero demonstrar meu máximo de potencial. Não se trata do show, se trata da entrega. O que adianta eu trabalhar com a minha bailarina do Ministério de Dança, um développé aqui na orelha, que ela vai precisar estar super concentrada e ela não consegue fazer essa entrega. Ela não consegue ter um coração conectado, sim, um coração em harmonia com
com o que ela está pregando, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou trabalhar pernas altas? Vou, mas uma altura que seja confortável para ela. Depois eu já vou para o centro, nem Grambatimã ali. Bom, pode trabalhar Grambatimã, que às vezes tem algumas músicas mais rápidas que a gente usa. Mas depois você vai para o centro. Lá no centro, o que é importante? Muito importante você trabalhar adágio, que são os movimentos lentos do balé, sim? Então, trabalhar grand plié no centro, transferência de peso através de tablier, através de pas de basque, que são movimentos ali que faz com que a bailarina desenvolva esse controle de deslocamento do corpo dela. Posso trabalhar passé, développé, promenade no estado mais avançadinho, tá? Mari, eu não sei nada dos nomes que você está falando. Tá tudo bem. Participa do workshop Professora de Balé com Maestria, que lá eu vou te mostrar como que você se torna uma professora formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC, para você poder dar suas aulas fazendo ainda uma renda extra com isso, sim, e com certeza ajudar no seu ministério. Tá? Então, participa do workshop. Quem tá no Instagram, link tá na bio, mas você pode mandar um eu quero no direct aqui também. E quem tá no YouTube e no Facebook, o link tá nos comentários ou embaixo desse vídeo, tá? Participa do workshop. Depois do workshop, eu vou abrir uma nova turma do meu curso Maestria, que é o curso de capacitação para professores, reconhecido pelo MEC, onde lá você aprende tudo. Você vai aprender exatamente como ensinar cada um dos movimentos do balé. Você vai se tornar uma professora de balé, ok? Mari, o que eu preciso para entrar nesse curso? Participar do workshop. Participa do workshop, que lá eu vou explicar, tá bom? Mas voltando aqui. Aí eu vou para o centro e vou trabalhar esse adágio, porque vai ajudar a minha bailarina do ministério a ter mais controle. E lembrando que muitas vezes, muitas das músicas que a gente trabalha no Ministério de Dança são músicas mais lentas. Tem as rápidas também, mas tem muita música lenta. E na música lenta eu preciso sim ter controle do meu corpo. Depois, eu vou colocar ali, preciso colocar pequeno salto? Não, não precisa. Não preciso de pequeno salto na minha aula de balé ali, sendo que eu estou pensando em ministério. Raramente a gente vai usar pequenos saltos ali. Preciso de giros, usa-se muitos giros, né, nas coreografias. Então, você vai pensar, o que eu trabalho na coreografia? Tem deslocamento, então eu vou trabalhar adágio. Tem giros, vou trabalhar giros. Tem os grandes saltos, né? Quero fazer uns saltos com ela, tá? Posso trabalhar grande salto, ok? Didaticamente, a gente coloca o pequeno salto antes para aquecer o corpo da bailarina, mas aí a gente já pensa nisso um pouquinho mais para frente, tá? De tudo isso, além disso, o que é importante considerando o Ministério de Dança? Além de eu trabalhar a técnica, já que você está tendo essa oportunidade, trabalhe a entrega, trabalhe a conexão. Não só no formato de oração, de ir lá, né, normalmente antes da aula ali, faz uma oração e tal, depois começa a aula, depois vai o ensaio, mas não só a oração como forma de conexão, mas ensiná-las a se conectar e demonstrar essa conexão através da expressão facial, da expressão corporal, né, do abrir do peito, do levantar da cabeça, do olhar, tudo isso são ferramentas que a gente pode usar para se conectar, sim, com Deus e para mostrar essa conexão durante a dança, durante ali as coreografias, tá? Depois, terminou a aula, e aí é nessa hora do adágio, dos giros e tal, que eu vou trabalhar com músicas evangélicas, músicas ali que são da minha comunidade, da minha igreja. Depois disso, vai vir um ensaio. Só que antes do ensaio, você pode fazer um trabalho de expressão, fazer uma dinâmica de teatro. Agora faz lá, roda, então terminou a aula de balé. Show, senta aqui, a gente já vai ensaiar, mas antes a gente vai fazer uma brincadeira. Faz um potinho cheio de papéis e cada um tira um papel e nesse papel está escrito alguma expressão e as pessoas têm que adivinhar. Então, eu pego o primeiro papelzinho, li lá qual que é a minha expressão e faço assim, ó. Aí, tá chorando. Tá, então aí quem pegou, quem descobriu que tá chorando, quem falou primeiro é que o próximo a fazer, ou todo mundo, para todo mundo fazer. Por quê? Porque isso exige a expressão facial. Isso exige com que a bailarina desenvolva o lado artístico dela também, que vai ajudar muito nas coreografias do Ministério. Sim? Depois disso, parte para os ensaios.
Nos ensaios, eu vou começar a usar os movimentos que eu trabalhei na minha aula. Então, na coreografia que eu vou montar, se eu dei... deixa eu pensar. Se eu dei giro, eu vou colocar giros na minha coreografia. Sim, se eu dei um arabesque, eu vou colocar um arabesque na minha coreografia. E aí é importantíssimo, eu vou linkar. Eu vou falar, ó, tá vendo? Esse passo aqui, ó, o arabesque a gente aprendeu hoje na aula. Então agora a gente vai fazer ele aqui. Aí a pessoa consegue ver ainda mais o porquê de fazer aula. Sim, conta aqui para mim se essa aula, se essa live te ajudou de alguma maneira. Coloca aqui nos comentários. Pode deixar suas dúvidas. Vou abrir uma caixinha de pergunta também lá no Instagram para vocês. E lembre-se, exatamente por a gente estar fazendo algo para Deus, é que eu preciso dar o meu melhor. Então, as suas bailarinas precisam dar o melhor delas, e para isso a aula vai ajudar muito. E você, como uma professora que está à frente ali do ministério, você também precisa dar o seu melhor. E dar o seu melhor, no seu caso, é sim aprender a dar aulas, se tornar realmente uma professora, se formar, né, ter a sua formação ali, ter seu reconhecimento do MEC para saber exatamente como conduzir. Então, fica o meu convite para você participar do workshop Professora de Balé com Maestria. Você pode sim se tornar uma professora de balé hoje, independente da sua idade, independente da finalidade com a qual você quer dar aulas. Sim, precisa primeiro dar o primeiro passo workshop. Show? Beijos para vocês, meus amores. Bora lá, o workshop tá chegando, hein? Beijo, 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 galerinha do Instagram. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Simbora, meus amores. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, ó, se prepare para o que tem por vir no workshop Professora de Balé com Maestria que tá chegando. Ah, e caso ainda não tenha feito a sua inscrição, clica no link aqui da descrição ou em Saiba Mais e se inscreva agora mesmo. O evento ele é online, ele é gratuito, mas ele vai ser liberado apenas para quem se inscrever. Então, bora clicar e se inscrever.